Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus, Denísio Queiroz, professor de Escola Bíblica Dominical, formação em bacharel em Teologia, tá certo pessoal? Nossa lição de número 5, Jesus ressuscita um jovem e uma adolescente. Eu quero já pedir a você, se inscreve no canal, deixa seu like, participa juntamente conosco, tá certo? Então vamos lá, já iniciando a lição de número 5, falei aí o tema para você, está certo? Leitura bíblica para estudo, Lucas 7, de 1 a 17. Essa é a revista que nós tomamos por base para nossas aulas, tá certo? Textuário e verdade prática. Chegando-se, tocou o esquife, né, que é o caixão, e parando os que o conduziam, disse: Jovem, eu te mando, levanta-te. Lucas 7, 14. Verdade prática. Cristo tem domínio sobre a vida e a morte. Sua soberania sobre vivos e mortos é percebida na grande calma a operar os mais poderosos milagres da ressurreição. Ou seja, Jesus está no controle da morte e da vida. E Deus está no controle de tudo e de todos, tá certo? Nossa introdução. Os 4 evangelhos narram 3 acontecimentos de Jesus ressuscitando: mortos, a filha de Jairo, que morrera havia pouco tempo, filho da viúva de Naim, morto há muitas horas, e de Lázaro, cujo morte aí já estava aí há 4 dias, certo? Embora ressuscitados, permaneceram mortais e finalmente morreram outra vez. Tais ressurreições demonstram ser Cristo o doador da vida e profetizam a ressurreição final e eterna daqueles unidos a Ele pela fé em que ressuscitarão no sentido pleno da palavra em corpos glorificados e viverão para sempre. São assuntos exclusivos de Lucas nesses capítulos: a ressurreição do filho da viúva de Naim, o perdão da mulher pecadora e as mulheres que apoiavam a Jesus. Olha só que coisa interessante. Lucas, como nós já falamos nas aulas anteriores, ele dá um destaque melhor nessas passagens, tá bom? Então vamos lá. 3 ressurreições aí. A filha de Jairo, o filho da viúva de Naim e Lázaro, tá bom? E esses são os pontos que nós vamos abordar. Dá uma olhada rapidinho na sua revista, tá bom? O filho da viúva de Naim, mulheres de fé, ressurreição da filha de Jairo, tá bom? Então vamos ganhar tempo aqui, entrando no primeiro ponto. O filho da viúva de Naim. O capítulo 7 inicia com a cura do servo do centurião, que já estava prestes a morrer quando Jesus o curou, ao passo que o filho da viúva de Naim já estava morto e Jesus o ressuscitou. Tá certo? Então vamos lá. O que Jesus viu? Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía um enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Jesus viu uma multidão triste que saía pelo portão da cidade, porque não era permitido sepultar um morto dentro de uma cidade judaica. Ou seja, então o pessoal tinha que levar todo aquele funeral e levar o morto para ser enterrado fora da cidade. A multidão era composta por mulheres com suas lamentações. O esquife, né, que aí que não era um caixão fechado, era um caixão que era aberto, tá certo? Como conhecemos, mais uma tábua com um pequeno beiral, uma cama, né? Ou às vezes um tipo de cesto de vime carregado por amigos que se revezavam a intervalos. Ou seja, nós temos o costume, né, do caixão ser aquela bandeja e aquela tampa em cima, né? Ele não tinha essa tampa, era como se fosse uma tábua, mas tendo esse beiral ao redor, claro, né, para não balançar e o defunto chegar a cair, tá certo? E aí havia um revezamento, como hoje, né? As pessoas pegam nas alças do caixão e levam e revezam, porque alguns já são um pouco pesadinhos, tá certo? Atrás do esquife vinha os
pranteadores, os seus amigos, e a multidão de simpatizantes vinha por último. Ou seja, aquelas pessoas ele iam pranteando, e seus amigos, e aí sempre tem uma multidão, né, que vai olhando de longe, participa ali dos enterros, tá bom? Havia grande tristeza na multidão, pois além do luto normal, tinha o agravante de ser o filho único de mãe viúva, conhecida, amada na cidade, daí está sendo acompanhada por uma multidão. Pessoal, uma coisa interessante, ó, era conhecida e amada na cidade, né? Tinha ali esse vínculo com as pessoas. Então, não era só porque estava perdendo um filho, já era ruim, já é uma dor terrível, né, perder um filho. Mas a questão era que era filho único, e esta mulher já tinha perdido seu marido, porque ela era viúva, então a situação estava mais agravante, tá certo? Então era a segunda dor que aquela mulher estava passando. Com a morte desse filho único, a última fonte de sustento e proteção dessa mulher se esvazia, e a espera de perpetuar a linhagem da família se desvanecia, ou seja, não poderia ter mais descendentes, não teria ninguém para suprir a casa, as necessidades, porque perdeu o filho, e possivelmente essa mulher iria viver aí de esmola ou coisas parecidas, tá certo? Então perdeu-se toda a esperança, e o pior é que a sua genealogia estava sendo ali, a sua linhagem estava sendo barrada, tá bom? Não teria aí a continuidade. Tópico 2. O que Cristo sentiu? Primeiro foi o que ele viu, e agora o que ele sente. E vendo ao Senhor, se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Os milagres de Cristo eram as credenciais de sua missão divina, porém, jamais eram operados de modo mecânico, desprovido de sentimento. Ou seja, não era uma coisa automática. Jesus não dizia, tá curada, levanta. Não era essa coisa assim. Jesus se compadecia, Jesus sentia ali o que aquela pessoa estava passando, tá certo? Então tem todo esse contato. A mola propulsora de suas operações era a compaixão. Comovia e a enfermidade das pessoas, e ele tomava sobre si a tristeza delas. Ou seja, ele se comovia, poxa, as pessoas estão doentes, estão sofrendo, e aí Jesus acabava aí se comovendo. Não chores, soava diferente nos seus lábios. Os consoladores humanos não podiam dar boas razões à viúva para que cessasse o choro. Ou seja, todas as pessoas que estavam ali, nenhuma poderia chegar e dizer, não, mulher, não chores, e alguma coisa acontecer. Mas Jesus chega e a mulher sente algo diferente, porque ela sentiu que aquele que estava ali falou de uma forma diferente, tá certo? Então vamos lá, continuando. O Senhor Jesus, porém, é um verdadeiro consolador. Quando nos manda afastar o medo ou a tristeza, ele tem sempre boas razões para nos colocar acima destas coisas. Cristo possuía um coração compassivo, que sentiu a aflição daquela mãe. Lábios compassivos que lhe falaram palavras de consolo. Pés compassivos que se apressaram para ajudar. E mãos compassivas que tocaram o jovem, restaurando-lhe a vida. Ou seja, Jesus sempre sabe consolar. Ele chega na hora certa, no momento certo, com as palavras certas, da forma correta. Então Jesus traz todo o consolo para aquela mãe, e é por isso que ele diz, olha, não chores. E aí a mulher para de chorar, tá certo? Então o Senhor está dizendo para você, o choro pode até durar uma noite inteira, mas a alegria vem ao amanhecer, e todo o amanhecer vem com o sol, e Jesus é o sol da justiça, tá bom? Então vamos lá, ponto 3. O que Cristo fez? Primeiro, o que ele viu, o que ele sentiu, e agora o que ele fez. Chegando-se, tocou o esquife, e parando os que o conduziram, disse, jovem, eu te mando, levanta-te. A vida encontra-se com a morte. A procissão fúnebre tinha de parar. Segue-se então a palavra de autoridade. Jovem, eu te mando, levanta-te. Ou seja, Jesus, o autor da vida, o jovem está morto, e aí se encontra a vida e a morte.
havia uma procissão, né? Aquele pessoal estava fazendo ali aquela caminhada funeral, levando para o cemitério. Então ela para e Jesus dá uma palavra de autoridade, dizendo ao jovem: jovem, eu te mando. Jesus não pediu, ele diz: olha, eu te mando, levanta-te. O príncipe da vida possuía autoridade para ordenar ao jovem o retorno à vida. Vale lembrar que Jesus suportou o fato de que tocar um corpo morto ou mesmo a maca em que ele se encontrava tomava alguém imundo e também que tornava alguém imundo, né? E também deu ordem a alguém além de que alcance da voz humana. Gritou algum da mãe ou dos parentes chegavam-se a ele. Olha só, vamos entender isso aqui, pessoal. Não podiam tocar nos defuntos e nem na maca, porque tornava-se uma pessoa impura. Então o que foi que Jesus fez? Jesus toca não no defunto, toca na maca, toca ali no esquife e dá essa ordenança. Jesus não se preocupou com o contexto religioso dos fariseus. Então para os fariseus isso era um absurdo, mas para Jesus ele estava dando a mínima, porque ele se compadeceu da mãe do menino. Então ele traz ali algo diferente no meio da multidão. Então onde Jesus passava, quebrava esses paradigmas e as pessoas se surpreendiam, tá certo? Então vamos lá. Mas a voz de Cristo soou e a ordem foi ouvida nas regiões da morte. O Senhor repreendeu a morte. O defunto assentou-se e começou a falar. Jesus restituiu a sua mãe, restaurando a comunhão e a felicidade. Também os entes queridos, amigos e conhecidos, radiantes, glorificavam a Deus. Foi o que Jesus fez. Ressuscita o menino, traz de volta a sua mãe, restabelece ali a esperança daquela mãe, traz ali a comunhão de volta. Eu fico imaginando com alegria aquela mulher passou a ter ao ver que a esperança estava voltando, que ainda ela poderia continuar sonhando, a provisão estava ali, a sua descendência poderia se propagar. Então tudo isso, olha o que o milagre faz na vida da pessoa. Eu não sei o que é que você perdeu, mas eu sei que Deus, ele é um Deus de restituição. Cristo tem domínio sobre a vida e a morte. Sua soberania sobre vivos e mortos é percebida na grande calma ao operar os poderosos milagres. Então, é aqui onde nós percebemos, tá? Ele está no controle de tudo e de todos. Não te desespera, não te apavoras, tá bom? Ponto 2. Mulheres de fé. Lucas é conhecido também como o evangelho que mais resiste a fatos ocorridos com as mulheres. Somente nesse capítulo temos 3 histórias, de 2 das quais só Lucas relata. A mulher do vaso de alabastro, que unge os pés de Jesus, e as mulheres que assistem Jesus. A terceira história da mulher que foi curada tocando nas vestes de Jesus, constante também nos outros sinópticos, ou seja, estão nos outros evangelhos, Marcos, Lucas e João, tá bom? Então Lucas dá aqui um destaque para essas mulheres, que não deixam de ser importantes, né, pessoal? A mulher do vaso de alabastro. E eis que uma mulher da cidade pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, com algo aí precioso, né? Algo caro. Um certo fariseu chamado Simão convida Jesus para jantar com ele. Nesta ceia, Jesus foi ungido por uma mulher pecadora, que, sabendo que Jesus estava na casa do fariseu, foi a essa casa trazendo consigo o vaso de alabastro com perfume raro e caro. Ou seja, era algo que era precioso, tinha um determinado valor, e ela resolveu trazer para Jesus. Ela faz o que naqueles dias nenhuma mulher poderia fazer em público. Inclinando-se aos pés de Jesus, quebra o jarro de alabastro, derrama o perfume misturado com suas lágrimas, enxuga os pés de Jesus com seus cabelos
e o beija. Olha a ação que esta mulher fez. E mais na frente a gente vai ver que Jesus repreende os que estão ali, porque falam dela, porque Jesus não foi recebido, não lavaram os pés, não beijaram ele. Então essa mulher fez tudo que os outros deveriam ter feito. O jarro de alabastro era um vaso caro e fino, com um gargalho longo, né? Tipo um pouquinho, um pescocinho, né? Para derramar o seu conteúdo, esse gargalho tinha que ser quebrado. O unguento é descrito como perfume caro e cheiroso. Nada é demasiadamente bom ou caro para oferecer a Jesus. A história desta mulher, que se tornou seguidora de Jesus, se relaciona com a de outras mulheres que igualmente foram abençoadas por ele e que passaram a seguir e a ajudar Jesus. Tudo que você tiver mais de precioso para oferecer a Jesus ainda é pouco, pode ter certeza, tá certo? Porque o que ele fez por nós naquela cruz não há preço, tá certo? Ali foi algo que ninguém poderá pagar, foi a maior prova de amor para com a humanidade. Agora nós vamos para o ponto 2, as mulheres que assistiam Jesus, que ajudaram, que auxiliaram no seu ministério. E Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais lhe prestavam assistência com seus bens, ou seja, elas traziam seus bens para suprir ali as necessidades. O capítulo 8 começa fazendo menção dos nomes de outras mulheres. Os nomes de 3 dessas mulheres são mencionados: Maria Madalena, Joana, Susana e muitas outras. Mulheres que tinham sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades e tinham posses materiais e seguiam ajudando na manutenção do pequeno grupo composto por Jesus e os 12. Ou seja, o que foi que essas mulheres fizeram? Elas aí financiaram o ministério de Jesus e ajudaram também, claro, os apóstolos que estavam com eles, porque eram mulheres que tiveram suas vidas transformadas, foram libertas de espíritos malignos, foram curadas de enfermidades, e por ela ter essas possessões foi que elas fizeram, resolveram ajudar, financiar, abençoar o ministério de Jesus, tá bom? Então vamos lá. A menção de Joana, esposa de Cusa, o mordomo da casa de Herodes, mostra que o evangelho deve ser levado tanto aos palácios quanto aos casebres, aqueles que estão em alta posição e as pessoas simples, a todas sem exceção. Pessoal, é o seguinte: tanto aos ricos como aos pobres, os bem-sucedidos, os mal-sucedidos, os bens famosos, aos que não têm fama nenhuma, todas as pessoas, elas precisam sim ouvir o evangelho, e o evangelho deve ser levado a elas sem exceção, tá bom? Como a chuva que desce sobre a terra para abençoá-la e outra vez sobe ao efeito do sol para formar as nuvens, assim também é preciso manter o ciclo espiritual. As bênçãos que descem do céu devem voltar para lá na forma de sincera e humilde ação de graça. Pessoal, o que é isso? Cristo me abençoa, eu abençoo a sua obra, abençoo aqueles que estão realizando a obra, e aí Deus vai abençoando cada vez mais, tá bom? Então vamos lá, continuando agora para o ponto de número 3. Tópico de número 3. A mulher que toca as vestes de Jesus. Vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante dele, declarou, à vista de todo o povo, a causa por que lhe havia tocado e como imediatamente fora curada. Aqui é a mulher do fluxo de sangue, hein? Quando ela toca Jesus, ele diz, olha, alguém me tocou. E os discípulos, mas Senhor, a multidão te aperta, te oprime, te espreme, você me disse quem me tocou. E aí Jesus diz, olha, alguém me tocou porque eu senti que de mim saiu virtude. E aí Jesus pergunta, ó, quem foi que me tocou aqui? Aí a mulher se oculta, ela tenta se esconder, tá bom? A caminhada para a restauração à vida da filha de Jairo
é interrompida pela cura da mulher que tocou o manto de Cristo. A grandeza da fé dessa mulher era tão espantosa que só precisava de um toque na veste de Jesus para ser curada. Durante 12 anos ela estivera sujeita a hemorragias. Em decorrência da natureza de sua enfermidade, ela perdeu sua posição social, religiosa e cerimonialmente era considerada imunda. Só restava a última esperança, que era Jesus. Ou seja, ela estava vivendo à margem da sociedade, era uma mulher que estava desprezada. A Bíblia diz que ela já tinha gastado tudo que tinha procurando os médicos, sem, tá, pessoal, desconsiderar a medicina. A medicina existe, a medicina é válida, tá certo? Mas nesse caso a medicina não podia curar esta mulher, e aí foi algo sobrenatural. Jesus entrou em ação dentro do coração dela, gerou a fé, e ela toca em Cristo e dele sai o poder para curar aquela mulher, tá certo? Jesus mostra como sabia que alguém realmente lhe havia tocado com fé e com o propósito de ser curada, afirmando que no momento em que foi tocado, dele saiu poder, saiu virtude. O Senhor a curou instantaneamente e a hemorragia estancou completamente. Agora a saúde e o vigor voltaram ao seu corpo. A experiência afetou não só o corpo, mas também a alma. Carinhosamente, Jesus a chama de filha, elogia sua fé e restaura a vida religiosa e social da mulher. Agora ela pode sorrir, seguir o caminho da vida em paz. Olha só, pessoal, a mulher não é só porque ela estava enferma, mas a sua enfermidade lhe tirou do seu convívio de vida religiosa, de vida social, já trouxe tristeza. A mulher era importunada, não tinha paz dentro do seu coração. Então olha só o que essa cura trouxe para ela. Trouxe todo um convívio. Agora ela podia ficar publicamente, podia participar ali das sinagogas, ter um convívio social e poderia estar em paz. Olha só que interessante, né? A gente foca só na cura, mas tudo isso aconteceu, tá bom? E aí, carinhosamente, o Senhor Jesus chama ela de filha e elogia a sua fé. Olha só que coisa maravilhosa, tá bom? Então vamos lá, como é que o Senhor olha para nós? Eu sei que ele nos ama, né? Mas Jesus olhando para nós, será que ele está vendo uma fé diferenciada, hein? Vamos lá agora para o ponto de número 3. Ponto 3. Ressurreição da filha de Jairo. Do pedido equivalente a por favor, vá embora, feito pelos Gerasenos ou Gadarenos, a história avança para a comovente e sincera petição de Jairo. Um chefe da sinagoga chega até a minha casa, porque sua filha estava morrendo. Aliás, antes que Jesus chegasse à casa, a filha já havia morrido. A menina tinha 12 anos e somente Lucas informa que era filha única. Olha só, nós estamos aprendendo aqui que é apenas no Evangelho a qual Lucas escreveu que tem esse diferencial, com esse destaque de falar que era a filha única, tá bom? Então vamos lá. A notícia trágica da morte. Pense numa notícia ruim, né? Falava ele ainda quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga dizendo: tua filha já está morta, não incomode mais o mestre. Ou seja, não aperreia mais, deixa ele aí, tua filha já morreu, mas não tem jeito mais. Esquece tudo isso. É impossível que o mensageiro tenha sido algum parente ou amigo de Jairo. Em todo caso, não foi diplomático ao transmitir a alarmante notícia. Ao contrário, de forma abrupta, disse: sua filha está morta, e acrescenta: não incomode mais o mestre. Ou seja, pessoal, quando você for dar uma notícia, e principalmente se for uma notícia ruim, tome cuidado como é que você passa a notícia, tá bom? Passa a notícia e já é ruim, a pessoa já vai te sentir mal, e principalmente da maneira que você falar, aí vai piorar mais a situação, tá bom? Mas que sejamos mensageiros de boas novas, né? Por certo tempo houve esperança a saber quando a menina estava doente, aliás, muito doente, porém Jesus estava a caminho e ainda parou para curar a mulher que tocou
nas suas vestes. Eu fico imaginando o Jairo. Jairo está indo lá com Jesus, aí no meio do caminho a mulher aparece. Jairo já está apressado, desesperado, sua filha está morrendo. E Jesus para e tem toda aquela cena. Como é que não ficou a cabeça de Jairo, né, pessoal? Agora a esperança que havia florescido murchou de vez. Pensavam que não havia a mais remota possibilidade de Jesus poder ressuscitar uma pessoa morta. Ou seja, para eles acabou a esperança, murchou tudo, ninguém pensava em outra coisa, apenas que a menina estava morta e aí Jesus não podia ressuscitar. E aí o texto vai até dizer que quando Jesus diz, olha, a menina não morre, ela não morreu, né? Ela apenas dorme. Alguns fizeram até rir, tirar a chacota de Jesus, tá certo? Então vamos lá agora para o tópico 2. A atitude de Jesus. Mas Jesus, ouvindo isso, lhe disse, não temas, crê somente e ela será salva. Embora Jesus ouça as palavras do mensageiro, não lhe presta a mínima atenção. Com majestosa tranquilidade, se recusa totalmente a dar ouvidos ao arauto do infortúnio. Pessoal, olha só uma coisa interessante, ó. Notícia ruim, Jesus não deu nem ouvido. Muitas das vezes nós estamos cheios de, só de notícia ruim, a gente vai dando ouvido. Tem coisa que a gente não precisa nem saber. Então evite estar ouvindo qualquer coisa, não dê muita atenção não, tá certo? Quer que Jairo laça o mesmo. E quer que Jairo faça o mesmo. Tá, pessoal? Tá um pouco errado aí, mas vocês me perdoem aí. Jairo sente medo. No momento, não é fácil expulsar o medo. Só há uma maneira de fazê-lo. Crer firmemente na presença, nas promessas, na compaixão e no poder de Deus. Por isso, num ato de fé, ele continua caminhando com Jesus, tá, pessoal? Então, assim, queria que Jairo fizesse o mesmo, não desse ouvidos a essa mensagem ruim, mas que ele continuasse na esperança, crendo nas promessas, na compaixão, no poder de Deus, tá bom? Pessoal, se aqui lá tiver uma letrinha errada aí, me perdoe, porque eu faço digitar todas essas aulas, tá bom? Então vamos lá. Uma cena de confusão apresentou-se a Jesus e aos 3 discípulos assim que eles se aproximaram e entraram na casa do oficial da sinagoga. Jesus disse aos que estavam em alvoroço que parassem seu clamor, porque ela não está morta, mas dorme. Lembra que eu citei um pouquinho? Então o que acontece? Eles entram, vê toda aquela cena, todo aquele alvoroço, e dizem, ei, para com isso aí. Ela não está morta, ela está só dormindo. Naturalmente não podemos culpar essas pessoas por não saberem que a vida estava para triunfar sobre a morte. Mas o que está errado era não aceitar o fato de que Jesus estava dizendo que a menina não estava morta, mas dormia. Era uma palavra de revelação que merecia uma solene reflexão e não risos e escárnio, porque sabiam que ela estava morta. Olha só, a fé é algo tão incrível, mas nem sempre ela vai estar presente na vida de todas as pessoas em determinados momentos. Se eles tivessem o conhecimento de quem realmente era Jesus, quando Jesus disse isso, olha, a menina está morta não, está só dormindo, eles teriam crido. Mas não, fizeram rir, fizeram escárnio, fizeram chacota, tá bom? Por não conhecerem aí, de fato, quem estava ali, que era aquele que iria resolver o problema. 3. Menina, levanta-te, olha só. Entretanto, ele tomando-a pela mão, disse em voz alta, menina, levanta-te. Voltou-lhe o espírito e ela imediatamente se levantou. E ele mandou que lhe dessem de comer. Jesus entra na sala onde a menina estava morta. Ou seja, ele chama ali os seus discípulos, a mãe e o pai da menina, o restante do pessoal fica fora e ali ele dá essa ordem. Quando a menina ressuscita, ele entrega a menina aos pais e manda que eles venham alimentar ela. Nessa sala só estava com ele os pais da menina,
Pedro, Tiago e João. Jesus, com autoridade, poder e ternura, tomando-o pela mão, branda: menina, levanta-te. Ele usou as palavras que os pais usavam ao despertá-la, a saber, talita cumi. Ante a ordem de Jesus, a morte imediatamente foi vencida. O espírito da menina voltou e ela levantou. Aleluia! Louvado seja Deus. Continuando. Jesus compreende que a menina, em decorrência de sua fatal enfermidade, carecia de alimentos, por isso mandou que lhe desse de comer. Seus pais ficaram maravilhados, atônitos, transbordando de alegria. Mas Jesus o instruiu que ninguém dissesse o que havia ocorrido. Provavelmente por amor à menina, quanto menos publicidade, melhor. Em um instante, Jesus triunfa sobre a morte, e no momento seguinte ele ameniza a fome. Seu poder não pode ser prescrutado, tampouco sua compaixão pode ser medida. Este é o nosso Salvador e Senhor. Ou seja, Jesus ali ressuscita a menina, os pais ficaram maravilhados, atônitos, mandou que a menina comesse e disse: olha, não conta para ninguém não, deixa quieto, vamos ficar só por nós aqui que está resolvido. Olha que coisa maravilhosa. Jesus não buscava aqui o ibope, né? Como muitas pessoas aí, quando são usadas por Deus, costumam buscar. Então vamos lá agora a nossa aplicação pessoal. O filho da viúva de Naim, a filha de Jairo e Lázaro foram ressuscitados e voltaram a morrer. Aguardam-os, porém, o dia glorioso, em que eles e todos os salvos que morreram em Cristo ressuscitarão e viverão para sempre com Jesus no céu. E essa é a esperança. Todos aqueles que morreram em Cristo um dia vão ressuscitar. Pessoal, tem algo aqui que eu acrescentei, ó. Perguntas e respostas bem rapidinho. Vamos lá? Quais narrativas tem nos evangelhos em que Cristo ressuscita os mortos? Aí vamos lá, resposta. 3. A filha de Jairo, o filho da viúva de Naim e Lázaro. Pergunta 2. Como é conhecido o evangelho de Lucas? Como o que mais registra fatos ocorridos com as mulheres. Olha que coisa interessante. E pergunta 3. Que cena se apresentou a Cristo ao entrar na casa de Jairo? Resposta: uma cena de confusão. Olha só, pessoal. Muito obrigado você que assistiu até aqui. Que Deus em Cristo Jesus abençoe e vos guarde. E até a lição de número 6. No nome de Jesus.